Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática aqui do curso da Zambuja. Nessa prova, nesse vídeo, a gente vai corrigir a prova da EAR 2016/1, primeira aplicação desse concurso que tem duas aplicações no ano, né? Essa aqui é mais no início do ano, certo? Então, vamos fazer aqui a correção. E para você que está assistindo pela primeira vez ou que ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Te inscreve aqui no nosso canal para poder fortalecer o nosso canal e, é claro, para ficar sempre em dia acompanhando as atualizações, nossas postagens, nossas provas, nossas dicas, beleza? Vamos lá então, essa prova que tem 24 questões e a contagem começa na 49 de matemática, né? Então, primeira questão que nós temos aí, vamos dar uma olhada, o conjunto solução da inequação, e aí temos uma inequação exponencial ali para a gente trabalhar. Vamos tentar simplificar bastante ela, né? Primeira recomendação que a gente vai fazer aqui é separar essas somas que a gente está identificando. Acho que eu não ativei a caneta aqui, só um instantinho. Essas somas que a gente está identificando, deixa eu ver agora. Aí. Aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Então, essa soma a gente vai separar ela, lembrando das propriedades das potências, que nos dizem que uma soma no expoente ela equivale a uma multiplicação de bases iguais. Tá bom? Menor que 5 quartos. Olha só, esse 4 a gente pode trocar ele por 2 na 2. E aí lá em cima vai ficar 2 na x vezes 2 na 2. Já vai cortar esse 2 na 2 com esse. Ó que maravilha. Aí tem um menos 2 aqui. Beleza. E aí, galera, a gente vai poder fazer o seguinte. A gente tem esse 2 na 2x e olha para esse expoente. Ele é uma multiplicação, então eu vou poder escrever ele, é a grande jogada, assim, ó, 2 na x ao quadrado, tá? E aí tem um 2 multiplicando, eu vou botar do lado de cá que vai ficar melhor, eu acho. Menor do que 5 vezes 2 na x, menos 2. Chegado nesse ponto, eu consegui deixar o 2 na x vulnerável. E aí eu vou chamar uma outra letra para me ajudar. A gente costuma usar o y. O y vai entrar no lugar da expressão 2 na x por um tempinho, né, determinado aqui, não vai ser para sempre. Com essa troca, a minha expressão acaba ficando assim, ó. Olha só, onde tem 2 na x eu vou colocar y. Ora, isso aqui é uma inequação de segundo grau, que vai ficar melhor de trabalhar se eu passar todos os termos para o mesmo lado da igualdade. Inequação de segundo grau. Vamos pegar uma tela nova para a gente avaliar como que a gente vai resolver essa inequação. Nós temos 2y ao quadrado menos 5y mais 2 e eu quero que isso seja menor do que zero. Galera, para a gente poder trabalhar bem essa inequação, a gente vai precisar observar como é que vai ficar o gráfico da função relacionada com essa expressão, que é uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. E eu só preciso olhar esse gráfico no eixo horizontal, no eixo, né, do x, digamos assim. Não preciso do eixo vertical, tá? Já dá para ver que pelo coeficiente do termo ao quadrado, essa parábola é uma parábola voltada para cima, tá bom? Mas falta ver onde que ela está cortando o eixo horizontal. E isso eu vou descobrir por Bhaskara, pelas raízes. Então eu vou ignorar um pouquinho por um instante essa informação, vou só trabalhar com a expressão e vou fazer Bhaskara para buscar as raízes, tá? Então nós vamos atrás das raízes utilizando a famosa fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva, né? Quem quiser chamar por esse modo. Então, y é igual a menos b, vai dar menos 5, mais ou menos, raiz. Aí vem o b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Trabalhando um pouquinho, menos com menos ali no início da conta vai ficar mais. Dentro da raiz, negativo ao quadrado também fica positivo. E menos 4 vezes 2 vai acabar dando menos 16. E lá embaixo, 2 vezes 2 é 4. Dentro da raiz, nós estamos com raiz de 9, que felizmente é uma raiz exata, e dá 3. Chegando nesse ponto, eu preciso separar em dois caminhos. Um deles eu vou chamar de y1 e vou usar o sinal de mais. 5 mais 3 dá 8, dividido por 4 dá 2. O outro caminho eu vou usar o sinal de menos. Vou chamar de y2 e 5 menos 3 dá 2, que dividido por 4 dá 1 meio.
Pois bem, agora eu vou analisar o gráfico para ver como que ele ficou. Lembrando que eu tenho que fazer o gráfico no eixo horizontal, tá? Embora o eixo horizontal costume ser o eixo X, aqui é o meu eixo de valores para o Y, tá? Então, na verdade, aqui vai ser um Y. Bom, isso não vem muito ao caso, tá? Seria o eixo dos resultados. E aí, então, para cada Y que está aqui, eu sei que essa conta toda que eu fiz, né, ela dá zero. Quer dizer, essa expressão aqui, ó, galera, essa expressão aqui, ela dá zero. Ignorando um pouquinho aquela parte ali do menor do que zero. Ela dá zero nas raízes. Então, ela vai dar zero no 1/2 e ela vai dar zero no 2. Tá? Bom, mas eu não quero que aquela expressão dê zero. Eu quero que essa expressão aqui, ela seja menor do que zero. Ei, que bagaceiro que ficou. Menor do que zero. E menor que zero significa estar abaixo do eixo. Então eu não quero as raízes, mas eu quero que esteja abaixo do eixo. Com isso, galera, eu percebo que a minha expressão y, né, o meu y, ele precisa estar entre 1/2 e 2 para que a expressão fique na parte de baixo, ou seja, fique negativa. Agora o y vai embora, ele cumpriu o papel dele, me ajudou muito, e eu vou trazer de volta o 2 na x. E aí esse 1/2 eu vou escrever ele como 2 na menos 1, e esse 2 eu vou escrever como 2 na 1, que são escritas corretas e que me permitem cancelar as bases. Cuida que quando a gente está trabalhando com inequação, a gente tem que cuidar na hora de cortar a base. Se a base que foi cortada é um número entre 0 e 1, o símbolo da desigualdade, a boquinha, tem que virar para o outro lado. Não é o que vai acontecer aqui, porque a base é maior do que 1. Os expoentes caem e nós descobrimos que o nosso x precisa estar neste intervalo para garantir o sucesso do exercício. Então esse é o nosso conjunto de solução, x entre menos 1 e 1, tá bom? Tá ali a nossa resposta, já grifada na letra B. X pertencente aos reais, tal que x está entre menos 1 e 1, tá bom? Então essa primeira questão aí já nos deu um pouquinho de trabalho, né? Vamos ver as próximas. Eu pulei a questão 50 porque ela foi anulada, tá? Tem duas questões nessa prova, 50 e a 60, nós não vamos fazer. A prova aí anulou as questões, então a gente não vai nem observar elas para não ficar estudando aí algo que às vezes está errado, né, matematicamente. Bom, aí nós temos o seguinte, o lado, o perímetro e a área de um triângulo equilátero, nesta ordem, estão formando uma PG, uma progressão geométrica, tá? Então nós temos aqui uma PG formada pelo lado de um triângulo equilátero, o perímetro de um triângulo equilátero e a área de um triângulo equilátero. Eles estão formando uma PG. Assim, a medida da altura desse triângulo equilátero é tantas unidades de comprimento. Vamos relembrar algumas coisas importantes, galera. Perímetro, obviamente, né? Se o triângulo é equilátero, tu sabe que perímetro é a soma dos lados, os três lados são iguais, vai dar 3L, né? Vou usar só o L, não vou mais ficar repetindo isso aqui, tá? Desnecessário agora que a gente já está sabendo que é triângulo equilátero. Ele falou de altura, vamos lembrar que a altura de triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Ele falou de área, vamos lembrar que área de triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Relações muito importantes aqui que nós precisamos levar na cabeça para a prova, né? Estudar, decorar para chegar lá com isso bem fresquinho na cabeça. Com essas informações eu vou reescrever essa sequência que é uma PG. Aqui vai vir o L, aqui vai vir 3L e aqui vai vir L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que como a gente está falando de uma PG, a gente sabe que na PG a gente tem uma multiplicação constante. E aqui é bem fácil de ver que a multiplicação foi por 3. Se a multiplicação foi por 3, quer dizer que daqui para cá também multiplicou por 3. Com isso, galera, a gente pode recortar essa parte aqui, ó, só essa parte aqui, e fazer o seguinte com ela. Eu estou vendo que 3L vezes 3 vai dar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então deixa eu escrever isso. 3L vezes 3 vai dar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Maravilha! Porque daí o que eu posso fazer?
Como o lado não pode ser zero, o lado de um triângulo equilátero, eu vou eliminar essa possibilidade cortando um L de cada lado. Eu vou dividir os dois lados por L. É como se eu passasse esse L aqui da esquerda para o lado de lá dividindo. Ele vai cancelar. Eu estou com 9, é igual a L raiz de 3 sobre 4. Deixa eu ir para uma nova tela para não ficar muito apertado. 9 é igual a L raiz de 3 sobre 4. Se eu passar o 4 multiplicando, fica L raiz de 3 de um lado e fica 36 do outro. Se eu passar a raiz de 3 dividindo, fica a raiz de 3 embaixo e a gente não pode encerrar a conta com raiz no denominador. Racionaliza. Então ficamos com 36 raiz de 3 sobre 3. Dá para simplificar e ficamos então com 12 raiz de 3. E assim chegamos ao valor do lado. Cuidado que na verdade o que ele queria da gente era a altura, né? Então agora vamos para a altura para finalizar essa questão. A altura, relembrando mais uma vez, é lado raiz de 3 sobre 2. Então a altura que nós estamos buscando é lado raiz de 3 sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, mas raiz de 9 é 3. Então a nossa altura do triângulo está dando 18. E, portanto, preenchendo a lacuna e marcando a alternativa, temos a letra D como gabarito aqui desta questão. Olha que maravilha! Questãozinha mais uma aí que não foi dada, né? Não estava de presente. Exigiu uma certa caminhada aqui, misturando PG com geometria plana, foco no triângulo equilátero. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Opa, passei rápido demais. Questão número 52, vejamos aqui. Na ilustração a seguir são apresentadas duas situações. Na primeira, o cilindro contém um líquido que atinge uma altura H. Inserindo-se uma esfera de 3 centímetros de raio nesse mesmo cilindro, desculpem, o nível do líquido aumenta conforme mostra aqui a situação 2 que tu está enxergando aí na tela. O novo volume detectado pelo líquido somado à esfera totaliza 588 centímetros cúbicos. Considerando π igual a 3 e o raio da base do cilindro igual a 4, a medida da altura H que foi indicada inicialmente é quanto, né? Queremos a medida H que estava antes ali. Muito bem, então nós temos um volume de 588, né? E esse volume aí está incluindo a esfera. Ah, mas ele deu aqui em cima que a esfera tem raio 13, eu tinha perdido essa informação. Então, galera, eu vou começar calculando o volume da esfera, porque ele me deu o raio. Vou lembrar primeiro contigo que volume de esfera é 4π sobre 3 vezes raio ao cubo. Como eu sei que o raio é 3, eu consigo calcular o volume da esfera. Aliás, ele pede para trocar o π por 3, né? Então posso até simplificar assim, ó. E aí eu fico aqui com 3 ao cubo, que é 27. 4 vezes 27 dá 108. Então esse é o volume da esfera. Maravilha! Aí ele disse pra gente que se a gente pegar o volume do líquido, tá? Vamos escrever assim, volume do líquido mais o volume da esfera, vai dar 588. Ora, por que a gente não pega esse 588 e subtrai o volume da esfera? Porque daí eu vou voltar e vou ter somente o volume de líquido. Tira aqui, 480. Esse é o volume somente do líquido. E aí, observando bem o exercício e as figuras, quer dizer que esse volume aqui é um volume de 480. É o volume desse líquido. Só que esse líquido, obviamente, ele está se moldando conforme o recipiente, ou seja, esse líquido ele forma um cilindro em formato, né? E um cilindro com altura H, e com raio 4, e com volume 480. Então agora, numa próxima tela, eu vou lembrar contigo a fórmula que calcula volume de cilindro, que é área da base, ou área de círculo, πr ao quadrado, vezes altura. O volume nós temos é 480. O π é para trocar por 3. O raio do cilindro é 4. E a altura H é o que queremos. Então aqui eu posso passar o 3
e o 16 dividindo. Sordo, onde é que veio esse 16? É o 4 ao quadrado. Eles estavam multiplicando o h, então eu levei eles dividindo. 48 por 16, galera, é 3. Só que como tem um zero, vai ser 30. 30 dividido por 3 é 10. Acabou, acabou! O h é 10. Essa é a resposta. E ali no gabarito, a letra B é a alternativa a ser marcada. Certo? Questãozinha, então, média de geometria espacial dentro, né, uma média numa relativização com o tradicional da prova da EAR. Questão número 53. Dada a reta DG, que nós podemos identificar aqui como uma reta crescente, conforme a ilustração abaixo, e sabendo que a área do quadrado ABCD, que é o menorzinho, é 9, e a área do quadrado BEFG é 25, a equação da reta DG é... vamos lá. Quando ele falou pra gente que a área do quadrado menor é 9, lembra que a área de quadrado é lado ao quadrado. Então, se tu extrai a raiz quadrada da área, tu obtém o lado. Então, quer dizer que o lado do quadrado pequeno é 3. Isso significa que essa altura desse ponto é 3 e também que a abscissa desse ponto também é 3. Certo? Depois, o quadrado maior tem a área 25 e então, usando a mesma lógica, extrai a raiz quadrada, tu tem o lado do segundo quadrado e esse lado mede 5. Cuidado para não botar um 5 aqui, aqui não é 5. Aqui onde eu fixei o ponto E, tu tem 3 unidades e mais 5 unidades. Então esse cara aqui é 8, 3 mais 5, tá bom? Mas, olhando por aqui, tu subiu desde o zero, então a altura desse ponto é 5. Portanto, percebam que a reta em questão, ela contém dois pontos, os pontos D e G. Percebemos agora que o ponto D tem coordenadas 0 e 3, por sinal ele fornece o que nós chamamos de coeficiente linear, porque é o corte no eixo Y, e o ponto G, que também está na reta, tem coordenadas 3,5, tá bom? Aí a gente precisa da equação da reta. Tem vários jeitos de fazer isso. Como as respostas estão na forma, quase todas, né? Na verdade não. A primeira e a segunda estão na forma geral e a terceira e a quarta alternativa estão aí praticamente na forma geral, mas com o termo independente migrando para o outro lado. O que a gente pode fazer, já que as respostas estão ou na forma geral ou muito próximas disso? A gente pode obter a equação da reta conhecendo dois pontos. Conhecemos. A gente faz assim, ó. A gente pega os pontos, monta um determinante com eles, coloca os dois pontos um embaixo do outro e coloca um terceiro ponto que vai ser um ponto genérico xy. E repete o primeiro que tu usou. 3 diagonais multiplicando nesse sentido, anota as respostas obtidas sem mudar o sinal delas. 3 outras multiplicações nesse sentido, anota as respostas obtidas, porém troca o sinal da resposta. Agora reúne todas as respostas que tu obteve, soma, né, o que der para somar, e então iguala a zero. Isso é muito importante, igualar a zero, que igualar a zero significa obrigar os pontos a estarem alinhados, ou seja, estarem em reta. Então nós temos aqui menos 2x, juntando esse com esse, mais 3y, menos 9 igual a zero. Bom, a letra A não está exatamente assim, nem a letra B. E as letras C e D jogaram o 9 para lá. Então deixa eu jogar o 9 para lá. E se eu jogar o 9 para o outro lado, ele fica positivo e aí não bate com nenhuma alternativa. Mas eu posso multiplicar por menos 1 toda essa equação para ver o que muda. E se eu multiplicar ela por menos 1, eu fico com 2x menos 3y igual a menos 9. E aí, fazendo essa alteração, eu consigo empatar com a letra D e verificar que ela é a resposta certa. Então esse é um caminho que eu optei aqui por fazer dentro dessa questão de geometria analítica. Beleza? Vamos então para a questão número 54. Um triângulo ABC de base BC igual a x mais 2 tem seus lados AB e AC medindo respectivamente 3x menos 4 e x mais 8. Então nós temos todos os lados do triângulo aí, né? Só que todos dados em função de x. Sendo esse triângulo isósceles,
A medida da base BC é... então olha só. BC é a base, né? Pode ser B e pode ser C. Só que esse triângulo ele é isósceles. Opa, peraí, se ele é isósceles, quer dizer que essa medida é igual a essa. Então isso significa que AB é igual a AC. Isso significa que a medida de AB é igual à medida de AC. Pronto, vou descobrir o valor de x. Então a gente tem aqui que 3x, aí passa o x para a esquerda, passa esse x aqui para lá, leva o 4 para a direita, nós temos então que 2x é igual a 12, nós temos que x é 6. Cuidado que a pergunta não foi qual é o valor de x, hein? Não vai te jogar correndo ali no 6 da letra B, porque não foi essa a pergunta. A pergunta é qual é a medida da base BC. Como ele avisou pra gente que BC era igual a x mais 2, então na verdade BC é 6 mais 2, que é 8. Essa é a resposta correta, letra C. Cuidado com a armadilha, tá? Tá aí a questão 54. Triângulo isósceles, dois lados iguais, e a base é o lado diferente quando a gente usa essa linguagem, tá? Questão número 55, trigonometria, soma de arcos. Vamos dar uma olhadinha nessa. Queremos o valor do cosseno de 15. Não é um valor daqueles famosos valores da tabela, 30, 45 ou 60. Então precisamos de algum recurso adicional para obter o valor do cosseno de 15. Percebe que o cosseno de 15, ele equivale ao cosseno de 45 menos 30. Porém, infelizmente, não dá para dizer que o cosseno de 45 menos 30 é exatamente cosseno de 45 menos cosseno de 30. Não dá para dizer isso, infelizmente, tá? A gente precisa, para dar continuidade aqui nessa conta, a gente precisa da fórmula que lida exatamente com essa situação, cosseno de uma subtração entre dois arcos. Como que funciona essa fórmula? Quando é cosseno, a gente tem os cossenos dos dois ângulos agrupados de um lado e os senos dos dois ângulos agrupados do outro lado. O cosseno ele é assim, ele é meio antissocial, cossenos para um lado e senos para o outro. E o cosseno tem mais uma particularidade. Se aqui tu tinha uma subtração, aqui tu vais ter uma soma. Ele troca o sinal na hora de abrir a fórmula. Essa fórmula é a fórmula correta para lidar com essa situação que nós estávamos ali em cima. Então, continuando a conta que nós tínhamos ali em cima, nós temos então cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30. Chegando nesse ponto, a gente vai substituir pelos valores que nós temos que conhecer da tabela famosa aquela. Então nós vamos ter raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 e depois nós vamos ter raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Fazendo a multiplicação na primeira parte aqui, nós vamos chegar em raiz de 6 sobre 4. Fazendo a multiplicação na segunda parte, nós vamos chegar em raiz de 2 sobre 4. E dá para escrever desse modo, ou dá para escrever desse modo também, que costuma ser mais comum nas provas. Foi o caso? Foi o caso. Está lá na letra A. Claro que a soma pode ser em qualquer ordem, né, galera? Então podia ser também raiz de 2 mais raiz de 6 sem nenhum prejuízo. Tá bom? Sobre 4. Então, tá aqui a letra A. Resolvemos essa questão mais específica aí sobre trigonometria. Beleza? Vamos adiante. Mais uma questão de reta, de gráfico. Analisando o gráfico, temos que a reta forma com os eixos coordenados um triângulo de 4 unidades de área. Marque a alternativa correspondente à equação da reta que passa pelos pontos P e Q. Muito bem. Então, a gente teve a informação de que essa reta está formando um triângulo de 4 unidades. Isso quer dizer que essa medida aqui vezes essa dividido por 2 dá 4. Percebe que pelas coordenadas de P que ele deu, ele botou que o x aqui é um P minúsculo. E ele botou aqui que o y é um Q minúsculo. Isso significa que a base desse triângulo, retângulo, é P e a altura é Q. E se a área deu 4, isso significa que base vezes altura dividido por 2 está dando 4. Consequentemente, passando o 2 multiplicando,
eu tenho que P vezes Q é igual a 8. Vamos guardar essa informação para mais tarde. Aí nós queremos então a alternativa que corresponde à equação da reta que passa pelos pontos P e Q. Tudo que a gente tem é esse ponto aqui, ó, que é o ponto de coordenadas 1 e 2, né? 1 e 2. Muito bem. Agora a gente tem que marcar qual é a equação ali. As equações estão numa forma, a letra A na forma geral, as demais uma forma similar à forma geral. Beleza. Uma outra coisa que a gente pode verificar aqui, pessoal, é que essa reta ela é decrescente e o coeficiente angular dela é positivo. Então, se a gente colocar todas as equações que estão ali na forma reduzida, a gente consegue eliminar alternativas pelo coeficiente angular e pelo coeficiente linear, tá? Porque essa informação está um pouco difícil de aplicar por enquanto. Então, a gente tem o seguinte, ó, nós temos que a letra A, na forma reduzida, que é quando eu isolo o y, vai ficar menos 2x mais 4. A letra B, quando eu isolar o y, vai ficar 2x mais 4. A letra B pode ser cancelada, porque aqui meu coeficiente angular está positivo. Isso seria só para a reta crescente. Essa reta ela é decrescente. Pode riscar a letra B. A letra C, na forma reduzida, vai ficar menos 2x, ok, decrescente, menos 4. Não pode. Por que não pode? Porque eu estou enxergando que o coeficiente linear é positivo. Então não podia ser menos 4. E a letra D, quando tu isolar o y, cuida que tu vai só passar ele para o outro lado, vai acabar ficando 2x menos 4, mesma coisa. Crescente e coeficiente linear negativo. Não pode. Então, na verdade, nem precisou usar essa informação aqui. Bastou analisar os coeficientes e a gente conseguiu chegar na resposta. Tá bom? Uma outra coisa que poderíamos ter feito era ter substituído ponto 1 e 2 nas alternativas para ver se chegávamos em algo verdadeiro, né? Ou seja, um resultado igual dos dois lados. Trocava o x por 1 e o y por 2, era uma outra possibilidade aqui de resolução desse exercício. Tá bom? Questão número 57. Uma escada é apoiada em uma parede perpendicular ao chão, a parede, né? E esse chão é plano. A base da escada, ou seja, o contato dela com o chão, está distando, né, dista 10 metros da parede. O apoio dessa escada com a parede está a uma altura de 10 raiz de 3 do solo. Isto posto, o ângulo entre a escada e o solo é D. Tem que então traduzir essa descrição para um desenho bem simples. Então, temos o chão, temos a parede e temos a escada, né? E aí nós temos a seguinte situação. Aqui eu vou desenhar a escada e aqui nós temos o pé da escada, o apoio dela com o solo. Ele avisa que a distância do apoio da escada, né, da base da escada, com a parede, em relação à parede, essa distância aqui é uma distância de 10 metros, né, uma distância bem grande. E aí nós temos o apoio da escada, que é esse aqui, né, com uma distância em relação ao solo de 10 raiz de 3. A pergunta é o ângulo entre a escada e o solo. Então o ângulo que nós queremos é este aqui. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Bom, como eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente a este ângulo alfa, a fórmula que eu vou chamar aqui para me ajudar é a tangente, já que tangente exatamente relaciona cateto oposto ao ângulo com cateto adjacente. Se nós escrevermos a relação da tangente para este triângulo, que é um triângulo retângulo pelo fato de que a parede é perpendicular ao solo, nós vamos então dizer que a fórmula nos garante que a tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pois bem, neste caso, a tangente de nosso ângulo é a divisão então desse cateto aqui, 10 raiz de 3, por esse aqui. Mas aí conseguimos cancelar os 10 e ficamos com tangente deste ângulo medindo raiz de 3. Nesse caso, devemos saber que o ângulo cuja tangente dá raiz de 3, pela tabela, é o ângulo de 60 graus. Então, aqui está a nossa resposta e é a letra A nas alternativas desta questão. Questão bem tranquila essa, tá? Basta entender o desenho e então chamar aqui uma tangente para ajudar. Beleza? Vamos então para a questão 58.
Os salários de 100 funcionários de uma determinada empresa estão representados na tabela abaixo. Salários em reais, aí nós temos as possibilidades de salários, e na segunda coluna nós temos o número de funcionários que recebem aquele salário, né? Então, por exemplo, 29 funcionários recebem R$ 1.200. Essa soma aqui é o total de funcionários, tá, da empresa. Com relação às medidas de tendência central de estatística, né, mediana e moda, pode-se afirmar que a moda é aproximadamente tantas vezes maior que a mediana é maior que o dobro da moda, a diferença entre as duas está dando 500, o valor da moda é superior a 1.500. Quer dizer que para decidir melhor qual alternativa, seria interessante saber qual é a moda e qual é a mediana, né? Moda é o valor que mais repetiu, e o valor que mais teve repetições foi o valor 1.200. Porque ele teve 29 repetições. Mas não é 29 a moda. A moda é o valor que mais repetiu. Então a moda é R$ 1.200. Tá? Então já temos aqui uma primeira resposta que é apenas conceitual, não necessita nenhum cálculo. A moda então é R$ 1.200. Mas a mediana tem que ser entendida como a posição central da sequência. Aí eu tenho que considerar o total de elementos, tá? E aí, nesse caso, eu vou considerar as repetições. Eu vou considerar aqui que são 100 funcionários e eu vou pensar numa fila desses 100 funcionários em ordem de salário. Quer dizer que os 29 primeiros da fila são funcionários que recebem R$ 1.200. Depois, vem mais 23 funcionários recebendo R$ 1.700. E aí eu tenho que pensar em quem é que está no meio dessa fila. Lembrem-se que quando a quantidade de termos é par, nós temos duas posições centrais a determinar. E para achar essas posições centrais, essas posições, eu posso pegar o total, que é 100, dividir por 2, que dá 50, e então entender que as posições centrais são a posição 50 e a posição 51 desta fila. Então vamos voltar a imaginar a fila. Uma fila de funcionários organizada em ordem crescente, que a gente chama dos valores, dos salários. Preciso achar as posições 50 e 51 porque elas trazem os termos centrais. Muito bem. Os 29 primeiros da fila, como mostra a tabela, vão ser pessoas que ganham R$ 1.200. Depois nós temos mais 23 pessoas ganhando R$ 1.700. Isso significa, 29 mais 23, 52, isso significa que da posição 30 até a posição 52, nós temos essas pessoas aqui, ó. Pessoas com salário de 1.700. Isso significa que lá na fila, na posição 50, o 50º da fila, é um funcionário que ganha 1.700 e o 51º também. E, por sinal, o 52º também, mas aí é o último, né? Depois começa a galera que ganha 2.300. Mas aí também já não interessa mais pra gente. Aqui estão as posições medianas. Quando a sequência tem um número par de elementos, são duas posições centrais. Encontramos as posições, em seguida encontramos os elementos medianos, os termos medianos, que por sinal são iguais a 1.700 os dois. E quando eu tenho duas posições centrais, dois elementos medianos, eu faço a média entre eles para obter a mediana. Então eu somo e divido por 2. Nesse caso não é necessário. Se os dois são iguais, 1.700 já é a mediana. Mas se tu quiser, pode fazer 1.700 mais 1.700 dividido por 2 e tu vai retornar o 1.700. Então assim, espero que eu tenha justificado para ti por que a mediana dessa sequência ela vai ser R$ 1.700. E agora voltamos às alternativas e vemos qual é a resposta certa, né? A moda é aproximadamente 1,5 vezes maior que a mediana. Não, nada a ver, a moda é menor. A mediana é maior que o dobro da moda. O dobro da moda seria 2.400. A mediana não é maior do que isso. Letra C. A diferença entre a mediana e a moda é R$ 500. Fechou. Certíssimo. A diferença entre a mediana e a moda é 500. E letra E. O valor da moda é superior a 1.500? Não, ele é 1.200. Bem tranquila a decisão no final, né? Só tem que conhecer os conceitos de estatística para chegar corretamente na mediana e na moda. Beleza, galera? Letra C, questão tranquila para quem fez os seus estudos direitinho sobre estatística. Vamos para a questão número 59. Uma esfera inscrita em um cubo de diagonal 2 raiz de 3
tem volume igual a... legal. Nós temos então uma esfera dentro de um cubo e a diagonal do cubo é 2 raiz de 3. Bem interessante essa questão. Vamos aqui tentar fazer um desenho da situação para que tu possa entender melhor o que está acontecendo, tá? Aí meu cubo já saiu torto, já infelizmente. Vamos tentar aqui fazer um desenho razoável dessa situação. Aqui eu vou tentar fazer a parte de trás do cubo. Tá? Então aqui tentamos representar o nosso querido cubo, formado por 6 quadrados idênticos, todos em posição perpendicular. Agora a esfera está lá dentro, a esfera está inscrita no cubo. Então aqui eu vou tentar desenhar a esfera, tá? Ela tem que tangenciar os pontos médios das faces. Então, mais ou menos assim fica o desenho. Aqui deixa eu tentar fazer um equador da esfera. Pronto, aqui está o centro dela. E aí ela toca bem nos pontos médios de cada face, tá bom? Aí eu quero tentar te fazer perceber, embora eu sei que esse desenho está super torto, que se tu traçar a distância do centro da face de cima até o centro da face de baixo, tu vai acabar traçando o diâmetro da esfera, porque tu vai passar pelo centro dela, dada a simetria desses dois elementos. Então assim eu tento te fazer enxergar que a aresta do cubo, ela acaba ficando igual a 2 vezes o raio da esfera. Nós temos então que a aresta do cubo, ela é igual a 2 vezes o raio da esfera. Se eu descobrir qual é a aresta do cubo, eu tenho o raio da esfera, basta dividir por 2. Tá, mas eu não tenho a aresta do cubo, o que eu tenho é a diagonal do cubo. Então vamos lembrar de uma coisa importante sobre o estudo dos cubos. Diagonal de cubo é aresta vezes raiz de 3. Se ele está dizendo para ti que a diagonal do cubo está dando 2 raiz de 3, iguala esse valor com a fórmula. E tu consegue rapidamente descobrir que a aresta do cubo é 2. Se a aresta é 2, quer dizer que 2R é 2, né? Quer dizer que o diâmetro da esfera é 2, ou seja, o raio da esfera é 1. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta é o volume da esfera, né? E aí vamos lembrar que volume de esfera a gente calcula com 4π terços vezes raio ao cubo. Como o raio deu 1, vai ficar muito tranquilo dizer que o volume da esfera é simplesmente 4π terços. Agora sim finalizamos e a nossa resposta está ali na letra C. Beleza? Desenho essencial, hein? Olha como o meu ficou torto, não te baseia muito em saber desenhar com perfeição, mas o desenho ajuda muito a enxergar o que está acontecendo e foi o que salvou a gente aí nessa questão. Questão número 61, vejamos. Em um lançamento simultâneo de 2 dados, sabe-se que ocorreram somente números diferentes de 1 e 4. A probabilidade de o produto formado por esses dois números ser par é... Opa! Nós jogamos 2 dados e a gente sabe que só apareceram números diferentes de 1 e de 4, né? Então, qualquer um dos 2 dados só trouxe os resultados 2, 3, 5 ou 6, certo? E aí eu quero a probabilidade de o produto ser par. Legal. Então, a gente pode montar uma pequena tabela de possibilidades que não demora muito e é bem seguro, bem convincente. Eu vou botar em linha os resultados do dado 1 e em coluna os resultados do dado 2, os possíveis resultados, né? Então percebe que o dado 1 pode ter dado o valor 2, 3, 5 ou 6. Vou fazer umas divisórias aqui. Enquanto que o dado 2 também pode ter dado 2, 3, 5 ou 6, já que eles bloquearam os resultados, né, 1 e 4. Não apareceram esses resultados, a gente sabe disso. Então, a gente percebe aqui um total de casas aqui vazias que nós vamos preencher agora, um total de possibilidades, que é um total de 16 possibilidades, né? De combinações, porque eu tenho aqui 4 por 4, né? Então a minha probabilidade vai ficar com 16 embaixo, que é o total de possibilidades. Agora eu vou anotar em cada quadro a multiplicação. Por exemplo, aqui eu vou anotar 2 vezes 2, que dá 4. Aqui eu vou anotar 2 vezes 3. E assim eu vou anotando. E agora eu vou anotar todas as multiplicações. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 5 e 3 vezes 6. Aqui 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 5
e 5 vezes 6. E finalmente 6 por 2, 6 por 3, 6 por 5 e 6 por 6. Nós queremos a probabilidade do produto, né, da multiplicação ser par. Então vamos ver quantos pares a gente tem aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, aqui não. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos aqui 12 resultados favoráveis. Simplifica essa fração por 4 e chegamos em 3/4 como probabilidade de sucesso nesse pedido aí de questão. Portanto, 3/4 está na letra B, esse é o nosso gabarito. Repare que a tabela não demora muito para fazer e ela te dá muita segurança para tomar a tua decisão. Então essa é a minha recomendação para tu fazer esse exercício, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora na questão número 62. O valor de A para que os pontos A e B e C sejam colineares é um número real, e aí o que mais? Primo, ou menor que 1, ou positivo e par, ou entre 2 e 5. Se a gente quer que os pontos sejam colineares, a gente quer que o determinante seja 0. Que determinante é esse, professor? É aquele que eu monto bem verticalzinho com as coordenadas dos pontos. Então vai vir o ponto menos 1 e 3 menos A, vai vir o ponto 3 e A mais 1, vai vir o ponto 0 e menos 1 e vai repetir o primeiro. Faz as multiplicações, essa daqui vai dar menos A menos 1, essa daqui vai dar menos 3 e essa vai zerar. As que vêm nesse sentido tu muda o sinal, então seria 3 vezes o parênteses, né? Vai ficar menos 3 vezes o parênteses. Então vai ficar menos 9 mais 3A. Essa vai zerar, não tem discussão. E essa seria 1, mas vai trocar o sinal. Não esquece que tudo isso vai ficar igual a 0 forçadamente, porque só assim a gente garante o alinhamento, tá? Agora vamos reunir o que der para reunir. Nós temos então 3A com menos A, fica 2A. E depois nós temos menos 9, com menos 1, com menos 1, com menos 3. Isso aqui está dando menos 14. E aí tu força para ser igual a 0. Então 2A é igual a 14, então A é igual a 7. Dentre as opções, 7 é primo, não é menor que 1, não é par e não está entre 2 e 5. Então a letra A, absoluta, é a nossa resposta. Tá bom? Questão 63, temos agora aí uma equação de grau 3, sabendo que A, B e C são as raízes dessa equação, qual é o valor do produto A, B, C, ele que é o produto das raízes. Questão muito direta no conteúdo relações de Girard, que são relações entre as raízes. Nós temos então a famosa relação do produto. Nós temos que o produto das raízes de um polinômio ou equação polinomial é mais ou menos termo independente dividido por coeficiente líder. Termo independente é aquele que aparece sem grudar no x, coeficiente líder é aquele que está lá grudado no x, que a gente costuma chamar de A, né, o coeficiente. E esse mais ou menos, professor, é mais quando o grau do polinômio for par, e é menos, que vai na fórmula, quando o grau do polinômio for ímpar. E o grau do polinômio? O grau do polinômio é o maior expoente de x. Como o nosso grau é 3, é grau ímpar. Então isso quer dizer que a nossa fórmula nesse exercício, para o produto das raízes, é menos o termo independente dividido pelo coeficiente A. Pronto, galera. Feita essa revisão, é só substituir. Então vai ser menos o termo independente, que é 3, dividido pelo coeficiente líder. Então está dando menos 1. Eu não faço ideia de quem sejam as raízes dessa equação, mas eu tenho certeza que a multiplicação entre elas vai dar menos 1. Por isso, letra B, relações de Girard, foi o que utilizamos aqui, a relação do produto das raízes de um polinômio. Certo? Questão 64. A figura abaixo ilustra um círculo com um centro em O, origem do plano cartesiano, dali, tá para ver ali, né? Uma reta R, e aí considerando tal figura, a área da região sombreada corresponde a, vamos ver. Bom, aquela área ali, tenta perceber que ela é um pedaço desse quadrante aqui, né?
Aqui nós temos um quadrante ou setor circular, mas seria um setor circular ou pedaço de círculo correspondente a um ângulo de 90 graus. Isso significa que é um quarto do círculo, né? Quadrante. Bom, para calcular uma área de um quadrante, de um quarto de círculo, basta calcular a área do círculo inteiro, usando o raio, e então dividir por 4. Mas aquela área que ele pede não é tudo isso, né? Ela é apenas um pedaço. E esse pedaço pode ser percebido como sendo a área de todo o quadrante menos a área desse triângulo retângulo aqui que não está pintado internamente. Então a gente pode escrever uma coisa bem simples, mas que ajuda a gente a se organizar no exercício, que é a área que queremos, que é essa área estranha aqui, ela equivale à área de um setor circular de ângulo reto, de um quadrante, menos a área de um triângulo retângulo que está ali dentro. Então vamos tentar calcular essas duas aqui, galera, porque daí é só fazer a primeira menos a segunda. Bom, percebe que o raio desse círculo é 2, e também percebe que para o triângulo retângulo que vai ser retirado, o 2 tanto funciona como base, quanto também funciona como altura. Então, para a área do setor circular, eu vou fazer π vezes raio ao quadrado dividido por 2. Para a área do triângulo, eu vou fazer base vezes altura dividido por 2. Bom, eu posso então cancelar um 2 de cima com um 2 de baixo nessa fração e nessa daqui também. O que está sobrando para mim é 2π na primeira parte. Não é dividido por 2, né? Estou fazendo errado, é dividido por 4. Porque é um quadrante, né? Fiz errado. Aí vai cortar os 2 aqui com o 4. Não vai ter isso aqui. Vai ser π menos 2. Agora sim. Essa é a área, então, que vai ficar remanescente ao fazermos a subtração correta. Por isso, letra D é a nossa resposta. Desculpa ali o tropeço, coloquei um 2, mas era sobre 4, né? Então tá aí a questão 64. Vamos agora para a questão 65, vejamos. A tabela apresenta o número de acidentes de trabalho ocorridos, né, a cada mês em uma empresa no ano de 2014. Aí nós temos ali o mês, a quantidade de acidentes naquele mês e o total de acidentes naquele ano. A quantidade de meses que apresentou números de acidentes acima da média aritmética mensal foi. Para eu tomar essa decisão, tem que saber qual é a média, né? E para a gente chegar na média aritmética mensal, eu quero saber a média dos meses, ou seja, eu vou somar todos os valores, já está pronta a soma, é 30, e vou dividir pela quantidade de valores, que são 12 meses. Então, a média que ele se refere, que eu preciso saber, ela é a soma dos valores dividida pela quantidade. Se eu simplificar isso aqui por 6, eu tenho 5 sobre 2, que dá 2,5. Essa é a média. O que a gente tem que fazer para responder a pergunta é verificar quantos ou quais meses que tiveram uma quantidade de acidentes acima da média, que é 2,5. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses em que a quantidade de acidentes ficou acima, superou a média. Certo, galera? Bem tranquila a questão, apenas interpreta que é para fazer a média e então contar quantos meses tiveram aí, né, número de acidentes acima da média. Vamos agora então para a questão número 66. No ciclo trigonométrico, os valores de x tais que cosseno de x é menor ou igual a 1/2 são, vejamos, queremos que o cosseno de x seja menor ou igual a 1/2. E aí então a gente vai ter o seguinte, vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico para a gente poder enxergar bem aqui a solução dessa questão. Então aqui eu tenho os eixos e a circunferência clássica, né? E aí o 1/2, galera, ele tá aqui, ó, na parte positiva, bem no meio desse raio, né? Aqui tá 1/2, tá bom? Bom, existe um ângulo aqui, cujo cosseno dá 1/2. Existe um ângulo simétrico aqui embaixo, cujo cosseno também dá 1/2. Por sinal, temos que conhecer, é o 60 e o menos 60. A gente pode se referir a eles em radianos, já que a questão fala em radianos, usando uma regra de 3,
ou apenas se ligando que 60 graus é 1/3 de 180. E como π é 180 graus, esse carinha aqui é π sobre 3. Já esse aqui é 2π menos, porque eu estou retornando, menos os mesmos π sobre 3. Então, fazendo o MMC, a gente vai acabar chegando em 5π sobre 3. Tá, mas e aí? Como é que a gente vai agora escrever a nossa resposta? Nós não queremos que o cosseno seja igual a 1/2, nós queremos que o cosseno seja menor ou igual. Para o cosseno ficar menor, eu preciso que o ângulo faça o cosseno cair aqui atrás. Lembrando que o menor valor possível que um cosseno pode dar é -1, que está aqui, ó. Então, onde é que tem que estar o nosso ângulo? O nosso ângulo pode ser a partir desse e pode vir por aqui nosso ângulo. Qualquer ângulo desses que eu estou te mostrando agora serve, incluindo esses ângulos aqui do terceiro quadrante e incluindo esses aqui até os 5π. Então, numa linguagem mais simples, quer dizer que é do π dele até os 5π. E numa linguagem mais rebuscada, podemos dizer que é x, o ângulo, maior ou igual a π e menor ou igual a 5π. É uma forma de dizer isso, tá bom? Portanto, eu estou te simpatizando com a letra B, embora acredito que essa questão aí pudesse ser alvo de recursos, tá? Porque a gente pode ter ângulos aí além de uma volta, né? Então, não está muito bem escrito não, mas dentro das alternativas a letra B, tá bom? Questão um pouquinho chata por esse tipo de interpretação gráfica aqui que não é tão tradicional. Questão número 67. Para que uma circunferência lambda com equação, lambda é só o nome dela, tá? Com equação x² mais y² menos mx menos 4y menos c igual a 0. Então nós temos aqui duas incógnitas estranhas. E eu quero que ela tenha centro 1,2 e raio 5. Os valores de m e de c precisam ser quanto? Vamos lá. Bom, quando a gente tem a forma geral da equação da circunferência, o caminho mais tranquilo para achar centro e raio é, primeiro, observar se os coeficientes dos termos quadráticos são iguais a 1. Isso já está ok. Caso não estivesse, caso fosse um 2 ali na frente deles, divide toda a equação por 2. Se fosse um 3 ali na frente, divide toda a equação por 3, tá? Mas é raro essa situação, geralmente já vem pronto. Tá pronto? Então tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o coeficiente de x, vai dividir por -2, sempre por -2, com uma neutralização do produto notável. Sempre divide por -2. E isso vai te dar o quê? Vai te dar o x do centro. Então o x do centro, menos com menos dá mais, é m sobre 2. Só que ele te avisou que o centro tem que ser 1. Ah bom, se o centro tem que ser 1, passo 2 multiplicando, o m tem que ser 2. Já sei quem é o m, já dá para matar a questão, né? Porque só tem uma alternativa que serve. Mas vamos fazer o resto da questão. Tá? O y do centro eu já sei quem é, 2. Não precisa fazer a conta, mas se tu quiser, a conta seria menos 4 dividido por menos 2. Vai dar 2. Tá? Para fazer o raio, a fórmula é a seguinte, na forma reduzida da equação, da forma geral da equação da circunferência. Raiz quadrada de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o termo independente. Bom, ele está dizendo que o raio vai ser 5, ele está dizendo que o x do centro é 1 e o y do centro é 2, e ele está te dando o termo independente como menos c. O que tu vai fazer? Tu vai botar aqui 1 com mais 4, menos c vai dar mais c. Cuidado que o c não é 0 não, hein? Mas nem tem 0 nas alternativas. Bom, se eu quero que essa raiz dê 5, eu preciso que isso aqui dentro dela dê 25. Então, para isso aqui dar 25, meu c tem que ser 20. Pronto. Está aqui o c. Ele perguntou m e c nessa ordem. Então, o m é 2, o c é 20. Por isso, nossa resposta é a letra D para esta questão, questão número 67. Certo, galera? Então, aí está mais uma questão resolvida para ti. Questão número 68. O valor de x na equação log de 3x na base 27, na base 1/3, igual a 1. É ruim de ler isso aí, né? Mas, bom, nós queremos o valor de x e isso aqui é uma equação logarítmica, tá? Lembra que um log, ele sempre tem
dois elementos presentes na estrutura dele, né? Esse que vem aqui na frente, que é o logaritmando, e esse que vem aqui na perna do g, que é a base. Claro que às vezes não aparece a base, e quando ela não aparece, ela vale 10. Tem que saber disso, tá? Então, esse log mais externo, aqui está o logaritmando dele, tá? E aqui está a base. Só que o logaritmando, quando eu olho só para ele também é um logaritmo. E ali aparece o x ocupando o papel de logaritmando desse segundo log, né? Então eu tenho um log dentro do outro. Quando a gente tem um log dentro do outro, a gente tem que ver por onde que vai dar para fazer. Se é de dentro para fora ou se é de fora para dentro. Como é que eu vou saber isso, professor? Eu te ajudo. A questão é, se o teu x ele tá lá dentro, bem interno, tu não vai conseguir começar por dentro, vai ter que começar por fora, tá? Agora, se o teu x estivesse lá fora ou até depois da igualdade, aí era outro caminho que tu ia tomar. Bom, nesse caso aqui, como o x está lá dentro, eu não vou começar por dentro. Tá, e como é que faz então, professor? A gente usa a definição de logaritmo, que é o que eu brinco de chamar de regra da cabeçada. Tu vai fazer o seguinte, tu vai sempre poder pegar um log e desmanchar ele fazendo esse movimento. Tu vai pegar a base do log, vai tirar ela daqui, vai mergulhar com ela por baixo da igualdade e vai dar uma cabeçada em quem está do lado direito da igualdade. Se deu uma cabeçada em quem estava lá, olha o que aconteceu. O C, que foi cabeceado, ficou na cabeça do B. Essa é a brincadeira que eu faço, tá? E quando tu faz esse movimento, o A fica quietinho, quer dizer, o logaritmando, que está aqui nessa altura, não se move, e esse movimento desmancha o log. E tu pode fazer isso sempre que tu tem um logaritmo e uma igualdade e alguma coisa do outro lado. É o que eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou pegar esse 1/3 que está aqui, deixa eu até apagar essas anotações, tá? Se tu quiser faz um print, paralisa o vídeo, mas eu vou agora tirar essas anotações para a gente ter uma tela mais limpa. Beleza. Então eu vou pegar aqui a base desse log e vou mergulhar com ela por baixo da igualdade, dando uma cabeçada em quem está lá. Esse movimento elimina este log. O logaritmando permanece, então fica o logaritmando quietinho, que é tudo isso, né? E do lado direito eu tenho 1/3 elevado na 1. Só que elevar na 1, galera, é a mesma coisa que não fazer nada, né? Então, na verdade, simplesmente eu tenho logaritmo de 3x na base 27 igual a 1/3. Um log a menos, falta outro. Então, quando eu resolvi o log de fora, quando eu fiz a regra da cabeçada ou apliquei a definição, um log desapareceu. Vamos agora repetir o processo, né? Tem um ditado que diz que em time que está ganhando a gente não mexe. Se deu certo uma vez, vamos tentar de novo, né? Então eu vou mais uma vez desmanchar esse log. Vou pegar aqui o 27, vou mergulhar por baixo da igualdade e vou dar uma cabeçada em quem está do outro lado. Esse procedimento manda o log embora. O logaritmando não se movimenta, então fica 3x quietinho. E aqui fica 27 elevado na 1/3. Bom, quando a gente tem um expoente fracionário, o que a gente pode fazer? A gente pode interpretar que um expoente fracionário é a mesma coisa que uma raiz. E o denominador da fraçãozinha é o índice da raiz. E o numerador vai ser absorvido pelo número de baixo, pelo 27, como o expoente dele. Em outras palavras, elevar na 1/3 é a mesma coisa que extrair uma raiz cúbica de 27 na 1. Tá? Esse é um caminho. Outro caminho seria decompor o 27, ele ficaria 3 ao cubo, e aí eu teria um expoente dentro e um expoente fora, e esses expoentes iriam se multiplicar. Tá? Então eu vou por esse outro caminho, até porque é um caminho de repente mais criativo. Eu vou pegar o 27 e vou fazer a decomposição dele, dá para fazer de cabeça porque ela é muito tranquila, muito simples. Acabei de fazer ela. Então o 27 é a mesma coisa que 3 na 3. E sempre que eu tenho expoente dentro e expoente fora, eu posso multiplicar. Então, aproveitando essa propriedade, 3 vezes 1/3 acaba dando 3. 3 na 1, que é 3. Agora é só passar esse 3 dividindo. E o meu x, então, vale 1. Alguns diriam, né? Nossa, tudo isso para dar 1. Bom, sem fazer as contas, não saberíamos se deu 1 mesmo. Então agora a gente tem certeza. Letra A, 1 é a resposta. Vamos para a próxima questão, questão 69. Resolvendo em R o sistema de inequações abaixo,
tem-se como solução o conjunto. Sistema de inequações. Nós temos que achar o conjunto solução para cada uma delas e depois fazer a interseção dos dois conjuntos solução. Tá? Vamos resolver cada uma delas. Então, resolvendo a primeira equação, deixa eu batizar elas aqui. Equação 1 e equação 2. Beleza, vamos trabalhar na equação 1. Como essa inequação, tô falando errado, né? Não é equação, é inequação. Como essa inequação, ela é uma inequação de primeiro grau, não tem x ao quadrado, eu consigo isolar o x sem grandes dificuldades. É só ir mandando os termos para o outro lado pela operação inversa. Então, eu vou poder dizer que 2x é maior ou igual a menos 3. Cuidado que quando a gente faz uma divisão ou multiplicação numa inequação, se o termo que faz a multiplicação ou divisão for negativo, a desigualdade tem que virar. Mas não é o caso aqui, porque o 2 é positivo. Então é só deixar a desigualdade como ela está, fica menos 3 meios, e eu estou chegando numa conclusão. X tem que ser maior ou igual a menos 3 meios. Essa é uma exigência da primeira inequação. Vamos ver agora qual é a exigência da segunda inequação. Fazemos um processo muito similar. Segunda inequação, nós temos x menos 8 menor do que 3x menos 5. Eu posso pegar esse 3x e passar ele para o lado esquerdo, negativo, subtraindo. Eu posso passar o 8 para o lado direito. Professor, não tem que virar a desigualdade? Não, não é um processo de multiplicação nem divisão. Então não tem que virar a desigualdade. Mas agora, do lado esquerdo está dando menos 2x, do lado direito está dando 3. Tá? E agora eu posso pegar esse menos 2 e passar ele dividindo para o x ficar isolado. Menos 2 vai dividindo, fica menos 3 meios. Só que agora sim, eu passei dividindo, eu fiz um processo de divisão. E o número que fez o movimento é negativo. Então a desigualdade vira. Então agora, a exigência dessa segunda equação é que o x seja maior do que menos 3 meios. Preciso que as duas concordem, eu preciso que elas cheguem num acordo, eu preciso definir uma solução que agrade ambas ao mesmo tempo, eu preciso da interseção entre elas. As duas concordam que o x tem que ser maior do que menos 3 meios. A primeira aceita que o x seja igual, mas a segunda não aceita. Como a solução precisa satisfazer as duas ao mesmo tempo, eu vou então excluir o x igual a menos 3 meios. Para que as duas entrem em acordo, eu preciso que seja essa a solução, porque essa solução agrada as duas ao mesmo tempo. Então essa é a nossa solução, x maior do que menos 3 meios, por isso letra C é a nossa resposta, tá bom? Foi a questão número 69, vamos para a questão 70. Um triângulo acutângulo ABC, acutângulo significa que todos os ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então o triângulo acutângulo ABC tem a medida do ângulo A igual a 30 graus, esse é um dos três ângulos. Sabe-se que os lados adjacentes, vizinhos do ângulo A, medem raiz de 3 e 4. A medida em centímetros do lado oposto ao referido ângulo. Vamos desenhar? Então olha só, nós temos aqui o triângulo. Pode ser que ele seja assim. Aqui eu vou colocar o ângulo de 30 graus. Então aqui é o vértice A. E os lados adjacentes ele avisou que medem raiz de 3 e 4. Como 4 é maior do que raiz de 3, eu tentei fazer um pouco maior, tá? Mas a escala não está muito boa não. Ele quer a medida do lado oposto ao ângulo A. Então o lado oposto é aquele lá de baixo, tá? Vou chamar de x porque eu não sei quanto é que ele vale. Quando eu tenho que achar um lado de um triângulo, esse triângulo não é retângulo, ou seja, não vale usar o teorema de Pitágoras, e eu tenho um ângulo conhecido e dois lados, lei dos cossenos é o que costuma nos salvar. Vamos aplicar a lei dos cossenos aqui. Para aplicarmos lei dos cossenos, precisamos lembrar que na aplicação da lei dos cossenos, eu vou sempre colocar isolado no início da fórmula, na primeira linha, aquele lado que está oposto ao ângulo que eu vou conseguir trabalhar. Não é porque é o x, é porque eu preciso pegar o lado oposto ao 30, que é o único ângulo que eu tenho. Então, a gente faz como se fosse Pitágoras no início, né? X ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Só que depois eu faço menos 2 vezes raiz de 3 vezes 4, então eu multiplico esses dois lados. E multiplico pelo cosseno do ângulo entre eles. Esta é a lei dos cossenos.
Agora eu vou começar a resolver algumas coisas, né? O x ao quadrado ainda não é o momento, mas raiz de 3 ao quadrado corta a raiz, fica apenas 3. 4 ao quadrado, 16. Esse 2 eu vou deixar ele esperando. E eu tenho 4 raiz de 3 aqui dessa pequena multiplicação, que eu já fiz ela agora. Só que o cosseno de 30, nós temos que saber. Ele vale raiz de 3 sobre 2. E foi por isso que eu deixei esse 2 aqui esperando, para cortar aqui. Tá? Esse menos vai acabar grudando nesse produto. E por sinal, raiz de 3 vezes raiz de 3, que eu tenho aqui, vai acabar dando raiz de 9, que é 3. Então, evoluindo um pouquinho os cálculos, aqui eu estou com 19, e aqui eu tinha menos 4 vezes 3. Então eu estou com 19 menos 12. Então meu x ao quadrado está dando 7, e aí passando a raiz quadrada, raiz de 7, porque não é exata. Professor, não tinha que colocar um mais ou menos antes? Muito bem observado, aluno. O mais ou menos é sempre necessário quando a gente tem uma incógnita elevada ao quadrado. Mas às vezes o contexto nos permite ignorar essa situação. Por quê? Porque aqui, embora eu deveria considerar isso, eu vou desconsiderar essa ideia, já que o x é o lado de um triângulo e a medida que refere-se ao lado de um triângulo não pode ser negativa, isso não tem coerência. Então, por conta do contexto, é que não se faz necessário usar o mais ou menos, tá bom? Apenas o resultado positivo é o que vai nos interessar e a letra B é o nosso gabarito para esta questão. Vamos então agora para a questão número 71. Sejam Z1 e Z2 dois números complexos. Sabe-se que o produto de Z1 e Z2 é menos 10 mais 10i. E se Z1 é igual a 1 mais 2i, então qual é o valor de Z2? Bom, ele está avisando para a gente que se nós fizermos Z1 vezes Z2, vai dar menos 10 mais 10i. Só que logo em seguida ele avisa pra gente que o Z1 ele é 1 mais 2i. Ora, eu posso isolar o Z2 pegando esse cara aqui que está multiplicando e passando para o outro lado dividindo. E aí eu vou anunciar que o Z2 ele é o menos 10 mais 10i dividido pelo 1 mais 2i. Pronto. Acabo de perceber que eu vou descobrir qual é o valor de Z2, como ele me perguntou, executando essa divisão entre números complexos. E na verdade a divisão entre números complexos trata de uma racionalização, de um processo para eliminar o i do denominador. Muito bem, então nós temos que fazer o seguinte, nós vamos multiplicar toda essa fração pelo conjugado do denominador, pois assim teremos a presença de um produto notável no denominador que vai com certeza eliminar o i. Né? Na parte de cima, a gente vai fazer o produto completo pela distributiva. Menos 10 vezes 1, que vai dar menos 10. Menos 10 vezes menos 2i, que vai dar mais 20i. 10i vezes 1, que vai dar 10i. E cuidado agora, 10i vezes menos 2i. 10 vezes menos 2 é menos 20. Só que i vezes i vai dar i ao quadrado, que na próxima etapa eu vou trocar por menos 1. Na parte de baixo não é necessário fazer todo o produto, porque a gente está invocando aqui um produto notável famoso, produto da soma pela diferença. A gente sabe que o resultado dessa conta sempre vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E é por essa certeza que a gente sabe que o i vai ficar ao quadrado, não importa onde ele esteja, e se o i vai ficar ao quadrado, ele vai virar menos 1, ou seja, vai deixar de ser a unidade imaginária e vai ficar um número real. É isso que nós queremos com esse processo. Então nós vamos ter sucesso aqui. Bom, elaborando um pouquinho mais essa conta, nós temos menos 10, nós podemos juntar esses dois, portanto teríamos menos 10 com mais 30i, e aqui no canto nós vamos acabar tendo mais 20. Por quê? Porque i ao quadrado é menos 1. Então tu vai ter menos 20 vezes menos 1 vai acabar dando mais 20. Na parte de baixo, executando os quadrados, eu tenho 1 menos 4 vezes i ao quadrado. Vamos para a próxima tela. Deixa eu só memorizar aqui. Menos 10 mais 30i mais 20
dividido por 1 menos 4i ao quadrado. Mas i ao quadrado, como já dissemos uma vez hoje, i ao quadrado acaba sendo... Ah, peraí que eu não devia ter feito isso. Ó, já dá para juntar aqui, né, galera? Ó, menos 10 com mais 20 dá 10. Mais 30i. Lá embaixo, i ao quadrado é menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Então, 1 com mais 4 vai dar 5. A nossa conta está desse jeito. Bom, quando a gente tem essa barra grandona, é uma forma alternativa de escrever isso aqui, que seria uma escrita correta, tão válida quanto. Ver se tu estava lembrando disso, né? E escrever desse modo torna mais clara a percepção de que eu posso simplificar aqui para 2 e aqui para 6. Portanto, concluímos finalmente que o nosso número é 2 mais 6i. Esse é o nosso número Z2, conforme solicitado. Voltando nas alternativas, é a letra B a nossa resposta, gabarito da questão 71, penúltima questão. Vamos então para a última questão dessa prova, né? Lembrando que as questões 50 e 60 não foram executadas porque foram anuladas da prova, tá? Questão 72, a figura abaixo apresenta um quadrado inscrito em um círculo e esse círculo tem raio 2 raiz de 2. E centro O, como a gente pode ver ali. Considerando π igual a 3, quanto que vai dar a área da região achurada? Galera, nós temos aqui um círculo e um quadrado inscrito, então são figuras perfeitas, regulares, harmônicas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para ti que esses 4 cantos que sobram fora do quadrado e dentro do círculo são todos do mesmo tamanho, dada a simetria e perfeição dessas figuras. Tá? Então, para obter toda essa área que fica fora do quadrado, mas dentro do círculo, basta fazer a área do círculo menos a área do quadrado. Se eu fizer a área do círculo menos a área do quadrado, eu vou obter os 4 cantos que ficam fora do quadrado. Mas eu não quero os 4 cantos, eu quero um canto só, um pedaço apenas. Então eu vou dividir esse resultado por 4. Essa é a minha estratégia para conseguir aquela área achurada, tá bom? Nós vamos agora botar ela em prática. Reparem que o raio do círculo é 2 raiz de 2. Logo, a área do círculo vai ser π vezes raio ao quadrado. Então a área do círculo vai ser 3, porque ele pede para a gente fazer essa troca, vezes raio ao quadrado. Então essa área do círculo está dando 3 que multiplica 4 que multiplica 2. Eleva esse 2 ao quadrado e corta a raiz desse. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Essa vai ser a nossa área, então, em centímetros quadrados para o círculo. Agora vamos para a área do quadrado. Como, professor, se eu não sei o lado do quadrado? Ah, tem bastante saída para a gente, fica tranquilo. Se o raio deu 2 raiz de 2, e eu continuar essa travessia bem nesse desenho, eu consigo achar a diagonal do quadrado. Basta fazer raio e raio de novo, ou seja, 2 raios. Então eu tenho que a diagonal do quadrado, vamos para uma nova tela? Eu tenho que a diagonal do quadrado, ela vale 4 raiz de 2. Beleza. Bom, lembra comigo que diagonal de quadrado é calculada fazendo lado vezes raiz de 2, tá? Essa é uma relação muito importante aí no estudo dos quadrados, no estudo da geometria plana, para quem quer ter um bom resultado na prova, tá? Então tem que conhecer essa relação sim, hein? Ó, diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2, tá bom? E então, se a gente associar esse resultado com a resposta, a gente percebe que o lado tem que ser 4, né? Porque se a diagonal é lado vezes raiz de 2, e a nossa diagonal é 4 vezes raiz de 2, é porque o lado do nosso quadrado do exercício mede 4. E se o lado mede 4, ora, a área é lado ao quadrado, então a área do quadrado está medindo 16. Pronto. Agora vamos botar em prática a nossa estratégia combinada lá na outra tela. Nossa estratégia é a área do círculo, pode olhar por aqui, menos a área do quadrado e o resultado dividido por 4. E a área do círculo tinha dado 24, tá bom? Então, área do círculo
menos área do quadrado, resultado dividido por 4. Né? Voltando lá na nossa estratégia. Então, 24 menos 16 dá 8, e 8 dividido por 4 dá 2. Então, pelo visto, essa é a área daquela região achurada, destacada, da tela anterior, da questão 72. 2 é a nossa resposta? Letra A é o teu gabarito, é o nosso gabarito, e a nossa conclusão de mais uma prova. Obrigado para você que nos assistiu até aqui, até esse final desse vídeo. Você é o cara, você é a mina, você foi muito bem, concluiu teus estudos aí. Te inscreve no canal, chama a galera, compartilha nas tuas redes sociais para mais gente poder acompanhar aqui as resoluções do canal do Azambuja, resolução de questões, de provas, dicas para o teu ingresso nas instituições militares. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!